Olá pessoal, então vamos dar início então ao conteúdo de CNC propriamente dito, né? Essa apostila aqui, esse material é um material que eu uso nas aulas, então são notas de aulas de CNC, né? Que eu trabalho com o pessoal em relação a torneamento, tá? Em relação a torneamento CNC, ok? Então, com relação a centro de usinagem, porque o conteúdo do CNC ele é dividido em 3 blocos: torneamento CNC, centro de usinagem, aliás, torno CNC, centro de usinagem CNC, que seria como se fosse uma fresadora CNC, né? E o módulo de CAM. Então, inicialmente eu começo com torneamento. Por que torneamento? Porque torneamento são 2 eixos apenas, né? Centro de usinagem, aí eu já tenho mais eixos, né? 3 eixos. Tá? Então, o módulo inicial é o módulo de torneamento CNC. Assim, o que vocês viram lá na usinagem convencional, tudo que vocês viram, vocês vão aplicar agora aqui. Tá? Por isso é feita a usinagem convencional antes, né? O intuito aqui não é mostrar para você como que faz um faceamento, né? Como que faz um faceamento, como que faz o torneamento, né? Como que faz uma furação, como que faz uma rosca. Não é a ideia mostrar para você a operação, mas como que vai acontecer isso no CNC. De que modo que vocês vão fazer a programação da máquina. No nosso momento presencial, e eu acredito que ele aconteça, a gente vai fazer a preparação da máquina daí, tá? Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar bastante com a parte de programação, que é o que demanda, inclusive, bem mais esforço no sentido de entender a lógica, né, de como que ela acontece. Essa apostilinha aqui ela é básica, né? E ela é extraída exatamente, né, do que eu trabalho com o pessoal em sala. Tá bom? Muito bem, então, inicialmente ali, eu acredito que vocês já deram uma lida nesse material, né? Então, com relação a CNC, o que significa o CNC? Então, aqui CNC significa comando numérico computadorizado, né? Ou seja, você tem uma máquina onde toda a movimentação, tudo que ela vai fazer, absolutamente tudo é via comando. Então, você vai colocar ali, você vai colocar algumas funções para que ela faça tudo o que for necessário para que aconteça lá a usinagem da sua peça. Então, a máquina CNC você não vai encontrar manivela nela, né? Volantes, né, para a movimentação dela. Então, existe ali um computador ao lado da máquina, chamado de comando, né? E tudo o que é necessário em relação à peça, então você coloca ali as informações, informação de ferramenta que você vai utilizar, informação de avanço, informação de velocidade, informação de liga, fluido de corte, informação de posicionamento da ferramenta, né? Então tudo isso aí você informa através de códigos, né? Códigos que são padronizados, né? Aqui, ó, são códigos padronizados, normalizados, né? Pela ISO. E esses códigos, então, vão fazer esse comando, compila essas informações e transforma isso em movimentação da máquina. É assim que ela funciona, a máquina CNC. E com relação ao comando, tem vários comandos no mercado. É interessante não confundir comando com o fabricante da máquina, né? Então, no mercado existe lá, é importante diferenciar a marca da máquina, né? Fabricante, e o comando da máquina, né? Então, o que eu tenho aqui são comandos, tá? A máquina pode ser uma máquina home, pode ser uma máquina pode ser uma máquina Traub, pode ser uma máquina Heller, pode ser uma máquina de qualquer fabricante, tá? Mas ela vai ter necessariamente um comando lá que vai controlar tudo que ela vai fazer. E aqui eu tenho alguns fabricantes de comando, algumas marcas de comando, fabricantes, né,
de comandos CNC que são utilizados atualmente. Tá? Comando FANUC, comando Siemens, comando MAC, esse que a gente vai estar trabalhando nas aulas, comando Heidenreich, comando Fagor, comando Mitsubishi, comando Haas, comando Mazaki, tem outros, comando Traub também, comando Heller, comando Index, comando Okuma, tem vários comandos. Esses são apenas alguns. E o que a gente vai estar trabalhando então é esse comando MAC ali, tá? Que é o que a gente tem no Senai. Aliás, tem também o comando FANUC, tem o comando Siemens, mas para as aulas de CNC é esse comando que a gente vai estar utilizando. Inclusive, quando vocês estiverem utilizando o simulador, tá bom? Então aqui eu tenho algumas interfaces, né, dos comandos MAC, FANUC e Siemens. Então o que nós temos no Senai é esse aqui, é esse modelo de comando MAC, tá? É a versão MAC 9, tá ali, né? Então o comando MAC que a gente vai estar utilizando é a versão MAC 9. Aqui eu tenho um comando FANUC, está aqui em cima o nome dele, FANUC. É um modelo de comando FANUC, tem vários. E aqui um modelo, né, só para ilustrar, de comando Siemens. Está aqui a marca dele, tá? Então, nesse material vai ser abordado então o comando MAC 9. Tá? É o comando que a gente vai estar trabalhando. Muito bem. Então, tudo que a máquina vai fazer, você carrega esse comando de informações, né? Ele interpreta essas informações e transforma isso em movimentação da máquina. Tá? Então, através dessas teclas aqui, você coloca todas as informações relativas à geometria da peça que você vai usinar. Tá bom? Então, usinagem convencional versus CNC, qual que é a vantagem de uma e da outra, né? Então, o CNC está aqui, ó, menor tempo de usinagem, precisão dimensional e geométrica, acabamento, e a possibilidade de usinagem de peças com alto nível de complexidade. Tá? Então, a máquina CNC não demanda mais daquele profissional lá extremamente experiente, né? Você tendo uma boa noção de usinagem, sabendo programar ela, você consegue fazer peças com alto nível de complexidade, então. Tá? Basta que você tenha o entendimento de como que faz a programação na máquina da máquina CNC. Tá? Lembrando vocês que essa tecnologia CNC aqui, essa tecnologia CNC não está presente apenas em tornos, né, e centros de usinagem, não. Né? Ela está presente aí em várias outras máquinas, por exemplo, retífica, dobradeiras, máquinas de corte a laser, uso na robótica, inclusive, né? Essa tecnologia CNC, então, não está presente apenas em tornos e centros de usinagem, não. Tem outros equipamentos que também utilizam prensas, né, que utilizam essa tecnologia CNC. Né? Ok? Muito bem. Então, como desvantagem da máquina CNC, aqui, ó, como desvantagem, pode ser citado o quê? Pode ser citado o alto custo das máquinas, né? E o maior tempo de preparação. Se um torno convencional você consegue preparar para usinar uma peça em 5 minutinhos, uma máquina CNC você já vai precisar de um tempo bem maior. 20 minutos, meia hora pelo menos, para preparar uma máquina CNC, até porque em função do alto custo da máquina, é necessário que você tome muito cuidado, porque uma colisão num equipamento desse tipo, né, o custo para manutenção do equipamento é caríssimo, então tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado para evitar que aconteça algum dano no equipamento. Tá bom? E aí fica uma pergunta para vocês depois responderem lá no WhatsApp, tá? Com base nessas vantagens citadas aqui, né?
com base nessas desvantagens que eu coloquei para vocês aqui, né, ó, maior tempo de preparação e alto custo. Tem uma outra desvantagem, né, também, que é a mão de obra especializada, né? Tem que ter pessoal treinado para trabalhar com essas máquinas. Eu digo aqui, ó, não é recomendado seu uso na fabricação de pequenos lotes de peças que sejam relativamente simples. Tá? Então, assim, vale a pena a máquina CNC para a usinagem de uma única peça? Eu tenho uma peça só para fazer. Vale a pena eu colocar essa peça no CNC? Para fazer ela, para fazer a usinagem dela? Dá uma pensadinha e aí respondam lá no WhatsApp daí, tá bom? Depois daí. Então, você vai colocar o que de informação no comando CNC, né? Então, além de informar a ferramenta que vai ser utilizada, a rotação que você vai usar, né? O avanço, né? Os códigos que serão utilizados na programação deverão obrigatoriamente informar o posicionamento da ferramenta para cada etapa da usinagem, né? E como que é feito esse posicionamento da ferramenta? Como que é definido esse posicionamento da ferramenta? É com base em um sisteminha de coordenadas cartesianas. Né? Sistema de coordenadas cartesianas. E daí, né, com base nesse sistema de coordenadas, é definido então o diâmetro para onde você quer que a ferramenta vá e o comprimento para onde você quer que a ferramenta vá. Como é que se define isso? Bom, está aqui então o desenho. Vamos imaginar que você vai usinar esse perfil aqui, né? Esse perfilzinho. Você precisa definir a posição da ferramenta em todos os pontos ou de todos os pontos aonde há mudança no comportamento da trajetória da ferramenta. Então veja bem, aqui eu tenho um raio, o raio termina aqui, ele inicia aqui, então esse ponto de início é um ponto que você vai ter que informar para a máquina, para a ferramenta ela se deslocar até esse ponto. Desse ponto ela vai fazer um raio, um arco na peça até esse ponto. Então esse aqui é um outro ponto que você tem que informar. Desse ponto aqui em diante não é mais uma trajetória circular, é uma trajetória linear. Então aqui já é um outro comportamento. Então você tem que informar esse ponto. Aonde termina o raio é um outro ponto que tem que informar. Aqui a ferramenta vem deslocando, desse ponto em diante ela muda, né? Ela muda de uma trajetória linear para uma trajetória circular novamente. Então esse aqui é um outro ponto que você vai ter que informar. Enfim, sempre que houver uma mudança de comportamento na trajetória da ferramenta, você vai ter que informar. Tá? Então aqui era linear, passou a ser novamente uma trajetória circular. Tá? Aqui terminou o raio, começa de novo uma trajetória linear, então outro ponto aqui que você tem que informar. Sempre que tem uma mudança, então, no perfil da peça, ou onde há um encontro de linhas, né? Por exemplo, aqui em cima, ó, eu tenho uma trajetória linear aqui, e aqui também eu tenho uma trajetória linear, onde vai ser feito esse chanfro na peça. Porém, aqui eu tenho uma trajetória linear em um sentido, e desse ponto em diante aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui o desenho. Eu tenho uma trajetória linear até esse ponto, e desse ponto em diante mudou a direção da minha trajetória. Então aqui também eu tenho que informar. Nesse ponto aqui, de novo, houve uma mudança de direção na trajetória da ferramenta, que eu também tenho que informar. E aqui, porque é a finalização do nosso contorno. Tá? Se eu viesse com a minha ferramenta até aqui, eu teria que informar, inclusive, essa posição, que é onde termina a minha usinagem. Tá? Então, são pontos de interesse que você tem que informar para a máquina, para o comando, a posição dele, para que ele mande a ferramenta até aqueles pontos
até os pontos informados. Tá claro isso? Né? Então aqui, ó, no torno CNC, o nosso sisteminha de coordenadas ele é composto, ele é representado pelas letras X e Z. Tá? No torno, vocês vão controlar, vocês vão comandar, vocês vão definir o posicionamento da ferramenta em duas direções, em dois eixos, né? Eixo X e eixo Z. Sendo aqui, o valor de X, a coordenada X, vai fazer sempre referência ao diâmetro da peça. Tá? E a coordenada Z vai fazer referência ao comprimento da peça. Então, Z são as coordenadas de comprimento e X são as coordenadas de diâmetro. Isso é muito importante que vocês entendam bem essa definição. X é diâmetro e Z é comprimento. Então, essa coordenada aqui de 25, ela é uma coordenada X ou uma coordenada Z? É uma coordenada Z, é um comprimento. E esse 34 aqui, ela vai ser uma coordenada X ou Z? Uma coordenada X, porque é diâmetro. Tá? E assim você vai informando a posição para onde você quer que a ferramenta vá, sempre, tá? Usando as letras X e a letra Z. X diâmetro, Z comprimento. Muito bem. Então está aqui, ó, nosso sisteminha de coordenadas. Considerando a minha origem, sisteminha de coordenadas que vocês viram lá no ensino, acho que ainda no ensino fundamental de vocês, né? Então, à direita Z+, à esquerda Z-, para cima X+, e para baixo X-. Em torneamento, vocês vão trabalhar com a ferramenta ou nesse quadrante, ou nesse quadrante aqui. Num dos dois quadrantes. Raramente vocês vão trabalhar em um quadrante diferente desses dois aqui. Então, a minha coordenada Z, ela pode assumir valores positivos e negativos. A minha coordenada X, ela vai ser essencialmente valores positivos. Tá? Posso ter valor de X negativo? Normalmente não. Tá? Então, Z pode ser positivo, pode ser negativo, o X normalmente apenas valores positivos, tá bom? E é claro que na minha origem, o meu X, o meu Z aqui vai ser 0 e o meu X também vai ser 0. Então, na minha origem, no meu ponto 0, o X é 0 e o Z também é 0, tá bom? Então aqui, ó, aonde é que é definido se você pegar o desenho aqui, aquele desenho que foi visto lá anteriormente, como que é definido a minha origem para poder definir todas as coordenadas para onde a ferramenta vai ser enviada, né? Como é que faz para definir? Sempre no sentido de X, tá? No sentido X, o meu ponto 0 vai estar no centro da peça. Nesse sentido aqui, então, sentido de X, sempre vai estar no centro da peça. E no sentido de Z agora aqui? O Z0 sempre vai ser nessa face aqui, ó, da peça, face do lado direito.
Então sempre o meu ponto zero, a minha origem, meu zero peça, tá? Ele sempre vai estar nessa posição aqui para fazer as programações de torneamento. Então, sempre nessa posição aqui. Guardem bem isso. Guardem bem isso, tá? Então, aqui é a minha origem. Aqui é o meu ponto zero. Tudo que for feito na programação vai ser em relação a esse ponto aqui. Todas as distâncias que vocês vão informar na programação vai ser em relação a esse ponto. Ok? Coordenadas absolutas é o que a gente vai trabalhar inicialmente. Mais para frente eu falo de coordenada incremental, se der tempo, tá? Mas a princípio, então, tudo que for fazer de programação em coordenada absoluta, tá? Ou seja, todas as coordenadas que serão utilizadas, ou que serão informadas na programação serão sempre em relação ao ponto zero, em relação à origem. Ou seja, toda coordenada que você vai colocar na programação é em relação a esse ponto aqui, ó. Tá? Isso é coordenada absoluta, então. Coordenada incremental, a ideia é um pouquinho diferente, eu vou comentar com vocês mais lá na frente, tá? Então aqui, ó, reforçando então, nas aulas de CNC, geralmente utilizaremos coordenadas absolutas, então. Ok? Então tem aqui um exemplo, né, de como que funciona, tá? Como que funciona aqui as coordenadas, para você definir as coordenadas. Então eu tenho aqui aquele mesmo perfil desenhado lá em cima, só que eu dei nome ou número para todos os pontos. Então aqui esse ponto central é meu ponto 1, aqui esse pontinho aqui é meu ponto 2, onde termina o raio. Aqui onde inicia esse outro raio é um ponto de interesse também, meu ponto 3. E aqui o meu ponto 4, onde termina o raio. No início desse chanfro, o nome disso aqui é chanfro, tá? Eu tenho ali o meu ponto 5. No final do chanfro, meu ponto 6. E ali no final da peça, o meu ponto 7. Muito bem. Então aqui, eu vou abordar somente essas duas colunas aqui, coordenada absoluta, não vou entrar em coordenada incremental, tá? Então, ponto 1, qual que é a coordenada x no meu ponto 1 e z nesse meu ponto 1? Bom, se o ponto 1 está coincidindo com a minha origem, com o meu ponto 0, então a coordenada x dele é 0 e a coordenada z dele também é 0. Ok? Aqui eu tenho um raio de 8 milímetros. Pessoal, aqui está desenhado só o lado de cima da peça, mas lembrem que a peça ela vai ter o lado de baixo dela aqui, ó. Lembram lá que no torno, quando vocês fizeram aquele eixinho, a peça no torno, elas são cilíndricas, né? Então, se eu tenho esse perfil aqui, eu não desenho o lado de baixo da peça, mas aqui eu também tenho raio. Eu também tenho esse raio de 8 aqui do lado de baixo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Né? Qual que vai ser o diâmetro nesse ponto 2 aqui? Se eu tenho 8 aqui e mais 8 embaixo, o diâmetro da peça daqui até aqui, ou seja, o diâmetro no ponto 2 vai ser quanto? Ou seja, a coordenada x, que sempre é informada na programação, sempre na programação CNC, vocês vão informar no caso do torneamento
o diâmetro no ponto para onde vocês querem que a ferramenta vá. Então aqui no meu ponto 2 eu tenho 8 milímetros aqui, eu tenho mais o raio de 8 milímetros aqui embaixo também, que não está representado. Então o diâmetro até o meu ponto 2 vai ser 16 milímetros. E a coordenada Z do meu ponto 2? A distância daqui até a minha origem. Essa distância aqui, quanto é que vai ser? É o valor do próprio raio, né? Então essa distância aqui é o valor do raio, ou seja, 8. Como está à esquerda da minha origem, menos 8. Então veja bem, ponto 1 já está definido, ponto 2, ponto 3 agora aqui, ó. Eu acho que fica fácil de visualizar que esse ponto 3 e o ponto 2, nesse sentido aqui, ó, de x, eles estão na mesma posição. Então se aqui eu tenho o diâmetro 16, nesse ponto aqui o diâmetro continua sendo, ó, no meu ponto 3, ele continua sendo 16. E a distância Z, aqui da minha origem até o início do ponto 3, quanto que vai ser? Bom, aí temos que fazer uma continha. O raio aqui é 4. Então a distância daqui até o início do raio é 4 milímetros. É o valor do raio. E a distância daqui, até a origem, está aqui, 25. Então, 25 menos 4 aqui no início do meu raio, eu vou ter menos 21. E aqui no final do raio de 4, final desse raio. Qual que é o diâmetro aqui? Se aqui eu tenho 16 e eu tenho um raio de 4 aqui, vale lembrar que eu vou ter um raio de 4 lá embaixo também. Então o diâmetro no final do raio de 4 vai ser 16 mais raio de 4 em cima, raio de 4 embaixo. Então vai ser 16 mais 8. Então lá no final do raio de 4, aqui nesse ponto, o meu diâmetro ali vai ser 16 mais 8, 24. E o Z? A distância daqui, desse ponto, comprimento, né? Esse comprimento aqui vai ser 25, está aqui embaixo. Como está à esquerda da minha origem, menos 25. Ponto 5. Se aqui em cima, qual que é o diâmetro nesse ponto? Essa é uma dúvida bem recorrente que o pessoal costuma ter, né? Qual que é o diâmetro no início e final de chanfro? Qual que é o diâmetro no início e final de raio? É uma dúvida que o pessoal costuma ter, né? É normal. Não se preocupe se agora você tá meio confuso, é normal. A gente vai fazer alguns exercícios na sequência, tá? Então, tranquilo. Quanto é que vai ser o diâmetro nesse ponto aqui? Bom, aqui em cima, nesse ponto aqui, eu tenho um diâmetro de 34. Como é que eu faço para descobrir o diâmetro nesse ponto? Essa altura aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho mais ali. Essa altura aqui, ó, é 2 milímetros. Bom,
Se essa altura é 2 milímetros, lembram que eu tenho o chanfrinho lá embaixo também. Aqui embaixo eu também tenho o chanfrinho. Não está desenhado, mas ele existe aqui embaixo também. A peça ela é cilíndrica, né? Aqui só está desenhada, representada a metade da peça. Bom, quanto é que vai ser o diâmetro, então, lá embaixo, no início do chanfro? 34 menos 2 vezes a altura de 2 milímetros, que é a altura do chanfro aqui, ó. Então, nesse ponto, eu vou ter 34 menos 2 em cima, essa altura aqui, que é 2, não é esse comprimento aqui, tá? É essa altura aqui que é 2. E essa distância aqui também é 2. Tá? Quando eu coloco 45 graus aqui, significa que eu tenho 2 nesse sentido e tenho 2 nesse sentido aqui. Então, 34 menos 4, 2 em cima, 2 embaixo, vai ficar lá no ponto 5, então, um diâmetro de 30. Ponto 5 e o ponto 4, a posição deles nesse sentido aqui de Z, ó, não mudou. Tanto o ponto 4 como o ponto 5 permanecem na mesma coordenada de menos 25. Meu ponto 6 agora aqui, ó. O x no ponto 6 está aqui, ó. O diâmetro é 34, então o meu x lá no ponto 6, o diâmetro naquele ponto é 34. E o comprimento, a distância daquele ponto 6 até a minha origem, se até aqui eu tenho 25 e essa medida aqui é 2, então até esse ponto aqui eu tenho menos 27. Ok? Muito bem. Por fim, meu ponto 7, o diâmetro nele é o mesmo diâmetro, é a mesma coordenada x do ponto 6, ou seja, 34. E a distância daqui até a minha origem, nesse sentido aqui, z, vai ser 40. Como está a minha esquerda do ponto 0, nesse sentido aqui, vai ser menos 40. Tá? Eu coloquei aqui uma tabela para vocês de algumas funções que serão utilizadas na programação. Eu tenho aqui funções do tipo G, funções preparatórias. Tá? A maioria dessas funções eu vou estar utilizando com vocês nas programações. Tá? Eu coloquei algumas funções miscelâneas. Tá? Função preparatória, ela funciona como, aliás, a função preparatória ela define para a máquina como que a máquina vai trabalhar, o que a máquina vai fazer e como ela vai fazer. Por exemplo, uma função preparatória extremamente útil na programação, e a gente vai trabalhar muito com essas aqui, ó, são as funções G0, G1, G2, G3. Então, G0 significa que eu estou dizendo para a máquina movimentar, fazer uma trajetória linear com um avanço mais rápido que ela dispõe. Tá? Então, estou dizendo para a máquina como que ela vai fazer o deslocamento. Tá? Movimento rápido com o maior avanço que a máquina dispõe. Então, as funções G, elas definem isso para a máquina, como que a máquina vai funcionar. As funções miscelâneas, elas funcionam como um botãozinho, liga e desliga. Por exemplo, aqui, ó, se você colocar um M8 na programação, ele vai ligar o fluido de corte. O M9 vai desligar o fluido de corte. O M30, ele vai finalizar o programa, vai parar a execução do programa. Tá? M3 liga a placa no sentido, M4 liga a placa no sentido contrário, e o M5 desliga. Então, as funções miscelâneas, elas funcionam como um botão liga e desliga durante a programação. E tem ainda as funções de posicionamento, funções auxiliares, né? O X, por exemplo, é uma função de posicionamento, onde você vai definir a posição da ferramenta ao longo do eixo X.
O Z, a mesma coisa. Tá? Só que agora ao longo do eixo Z, né? Define a posição da ferramenta ao longo do eixo Z. Tá? Então são funções de posicionamento, funções auxiliares que não se enquadram nem nesse grupo de funções e nem nesse grupo de funções aqui. Tá? Vou fazer o seguinte, pessoal, o vídeo está ficando meio longo, tá? Eu gostaria só que vocês dessem uma boa olhada nessas etapas aqui da programação que eu vou fazer com vocês na sequência. Tá? Uso das funções aqui G96 e G97 e uso das funções G0, G1, só as G0 e G1 por enquanto, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Vejam como que são utilizadas essas funções aqui, tá? As etapas da programação que eu vou estar fazendo com vocês, tá? E por fim, aqui, né, dei uma olhadinha no uso dessa função, principalmente aqui o G96, dei uma olhadinha também no como que usa ela. E por fim, aqui eu tenho um exemplo de programação, tá? Que eu vou estar fazendo com vocês uma peça similar a essa aqui, tá? Essa é a página, eu falei para vocês estudarem até a página 10, né? Mas dá uma olhadinha nesse exemplo aqui também, tá? Que eu vou estar fazendo com vocês em breve já um programinha, né? Para vocês verem como é que é a lógica de programação, tá? E para a gente poder deslanchar aí no conteúdo, servir de base, né? Um programinha extremamente simples que eu vou fazer com vocês inicialmente, mas ele é a base para o entendimento daí em diante, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Viu?